Vamos lá? Fala Vencedor, estamos começando mais um episódio do Fala Vencedor Podcast, muito bem instalado nesse lugar maravilhoso que é o Pátio da Fábrica Shopping, né? Lugar histórico no centro de São João Nepomuceno. E o Fala Vencedor Podcast já está no 35º episódio, no oferecimento especial, claro, do Pátio da Fábrica Shopping, nosso patrocinador master. Também do Mercado Pais e Filhos, do Café Santa Cecília, que a gente vai servir aqui na bancada para os nossos convidados, da Lucasas Materiais de Construção, do Churros Tia Nissinha, o melhor churros do Brasil, do Carioca Lanches e também da Vênus Energia Solar. É com imenso prazer que eu recebo aqui nessa bancada super democrática meu amigo, advogado, doutor Pedro Augusto Rezende. Pedrão, tudo bem, Pedrão? Fala, vencedor, Opa! Tudo bem contigo? Ó, seja bem-vindo aqui pela primeira vez, Pela né? primeira vez aqui nos estúdios, agradeço o convite para estar participando desse bate-papo legal, né, que eu tenho acompanhado também no YouTube, tô lá acompanhando tudo que está acontecendo, parabéns aqui pelo estúdio, pelo investimento e por essa ideia inovadora, né, que vocês estão trazendo para São João aí, desejo sucesso para vocês. E a gente agradece as suas palavras e o slogan do podcast é Conversas que Inspiram. Então a gente busca trazer aqui pessoas que possam inspirar outras, tá? Então se sinta uma pessoa inspiradora a partir do momento que a gente te convidou aqui e eu faço dessas palavras para cumprimentar nosso outro convidado aqui, nosso segundo convidado, o doutor Luiz Heleno, também advogado. Seja bem-vindo, hein? É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Léo. É uma grande satisfação poder participar aqui desse podcast seu, com a diretora também participando ali brava, né? Exigente. Você viu, né? Na cobrança aqui para poder andar tudo certinho dentro do podcast, mas meus parabéns, tá, Léo? Tenho acompanhado também alguns episódios, já estou achando muito bacana. É uma grande satisfação estar aqui nessa data, né, com o Pedro, né, um grande amigo de labuta, do dia a dia, e sempre lembrando, né, mandando aquele abraço especial para o meu irmão. Né, sim, ele o seu assessor, né? É meu assessor para assuntos internacionais, José Eurico. Satisfação, meu irmão. Um grande abraço para você. Abraço. E, por favor, se você... o Celso Portiolli tem o podcast dele lá e os grandes podcasts, Flow, enfim. E todos são unânimes em afirmar que as pessoas assistem aos podcasts, aos episódios, mas não se inscrevem no canal. Isso é muito importante, né? Pra gente crescer lá. É uma força pra vocês. Dá uma força. Se inscreva lá no canal, faça seu comentário, né? Enfim, interaja com o Fala Vencedor Podcast. E hoje é um tema bem bacana, bem recente, e estou trazendo aqui duas visões, né, diferentes do mesmo assunto, né? Pelo menos que a gente pretende. E o tema é eleição dos Estados Unidos. É só um gancho para a gente falar de outros assuntos, né? Eleição do Donald Trump. Muda alguma coisa no cenário mundial? Eu quero saber. Vou começar perguntando pro Pedrão. E aí? Léo, muda. Eu tenho certeza que tanto eu quanto o Luiz Heleno, nós vamos levantar alguns questionamentos, né, que ainda estão sendo feitos, pelo menos aqui no Brasil, os impactos desse retorno do Trump à presidência dos Estados Unidos para nós brasileiros e, sem dúvida nenhuma, esses impactos para o mundo todo, né? Os Estados Unidos sempre teve uma política imperialista, né? Sim. Uma política de domínio, né, de várias nações, domínio, influência sobre várias nações. Então, assim, com toda certeza, impactos para a nossa sociedade a nível federal aqui no Brasil e a nível estadual vai acontecer. É importante constar que os americanos não têm esquerda e direita lá. É exatamente o que eu estava pensando. Essa é uma questão aqui. que a gente tem que frisar e tem que colocar. A Harris não representava uma esquerda, representava uma direita também.
né? Assim como o Trump representa uma direita mais colorida e uma direita sem cor, vamos assim dizer. Uma direita preocupada mais com questões sociais e uma direita mais preocupada com esse imperialismo americano. Então, assim, mas é direita de todo jeito, né? Então nós vamos como aqui tentar... o Biden, teoricamente... Também representa, né? Também representa. Existiu esse ano eu não vou me recordar o nome dela agora, uma candidata de esquerda lá nos Estados Unidos, não vou me lembrar o nome dela, até comecei a seguir ela no Instagram recentemente, por saber de fato que ela era candidata Hillary, lá. Não vou me lembrar do nome dela. Porque a política americana, de fato, ela se divide em dois grandes partidos, né? Que são os republicanos e os democráticos. Aquelas candidaturas independentes, aquelas candidaturas de partidos menores, acabam não tendo destaque, não tendo esse investimento. Por isso que fica na mão dos mesmos interesses sempre, né? E o nosso propósito aqui é levantar um pouco desses questionamentos que estão sendo feitos ao longo do nosso Brasil e no mundo aí. Em nível de Brasil, vamos dizer assim... eu acho que até no mundo inteiro, a esquerda acaba sendo melhor representada pelo Biden, vamos dizer assim, ideologicamente dizendo, não é isso? Exatamente. Doutor Luiz Heleno? Eu faço minhas palavras do Pedrão, doutor Pedrão, tendo em vista que realmente os Estados Unidos ele tem aquele sentimento, aquela participação nacionalista em todos aqueles atos, em todas aquelas decisões que eles tomam. Mas a esquerda, Léo, a gente tem que observar o seguinte: a esquerda ela tem perdido gradativamente a oportunidade ou até mesmo as suas pautas, tendo em vista que eles têm generalizado as pautas que anteriormente eram todas defendidas. Hoje, por exemplo, a prioridade é questionar sobre o banheiro unissex, sobre a implantação de um banheiro a mais dentro das instituições. Veja bem, essa ideia dessa quebra, né, de paradigma, porque hoje nós temos um banheiro masculino e um feminino. Agora eles querem quebrar essa ideia que existia antes de banheiro masculino e feminino para colocar um banheiro só, um banheiro para que todo mundo possa usar. Então são alguns tipos de pauta que eles acabaram apresentando, por exemplo, a Harris, né? Ela apresentou algumas coisas dentro da campanha dela, por exemplo, a questão da imigração dentro dos Estados Unidos, que nesses últimos anos aumentou absurdamente dentro daquele país. Então aquela moeda que anteriormente era muito forte, até aquele momento em que o Trump permanecia no poder, podemos dizer, até 2020, a partir de então, houve uma desvalorização do dólar para aquelas pessoas que moram lá. Hoje a inflação existente que nós vemos rotineiramente dentro do Brasil, que entrou presidente, saiu presidente dentro do Brasil e permaneceu com uma inflação sempre galopante, sempre para cima. E nos Estados Unidos hoje eles sentem isso. Hoje, aquela economia, que era uma economia muito pujante, ela está passando por uma inflação, está passando por problemas financeiros. As famílias de lá, se você lembrar aí, em 2008, nós tivemos lá aquele grande problema que foi nas redes imobiliárias, nas empresas, nas vendas, por exemplo, de imóveis naquele país, em que as pessoas não conseguiam pagar a hipoteca das casas e muita gente perdeu suas casas naquele período, em 2008. Então essa inflação que ela vem de forma galopante ao longo das décadas, realmente, ela vem demonstrando que aquelas pautas anteriormente defendidas pela esquerda, elas acabam perdendo muito foco em função dessa ideologização das próprias pautas. O Trump, assim, acho que o carro-chefe dele é frear a imigração ilegal lá, Sim. né? Esse é um dos... Não fazer vistas grossas, né? Isso. Esse é uma das mudanças que o mundo todo espera que vai acontecer, né? Enquanto a Harris enquanto o Biden, tinha uma certa flexibilização, ou uma vista grossa, ou uma preocupação em regularizar a situação desses imigrantes, o Trump já deixou claro, né? Ele quer deportar cerca de 1 milhão de imigrantes ilegais por ano nos Estados Unidos, nesses 4 anos de mandato dele. Ou seja, vão ser cerca de 4 milhões de deportações em 4 anos, né?
1 milhão por ano. Ele tem sido bem rigoroso. No primeiro mandato dele, ele foi incisivo, né? E agora ele quer voltar. Ele quer voltar com isso. Eu estava verificando os dados hoje, Léo. Quando a gente fala de imigrante, é importante deixar claro também que não é aquele imigrante legal que vai sair de lá. Aquele que tem visto de trabalho, aquele que tem visto de estudo, né? Exatamente. O que o Trump vem perseguindo, entre aspas, né? Porque ele não está perseguindo ninguém, mas são ideias que ele quer colocar em prática. Ele quer, na verdade, deportar os imigrantes ilegais. E são muitos, né? São muitos. Cerca de 25% dos imigrantes americanos estão hoje na ilegalidade. Dado que eu verifiquei hoje na parte da tarde para estar trazendo aqui para esse papo com vocês. São cerca de 25% desses imigrantes hoje dos Estados Unidos são ilegais. Então, como que funciona essa imigração lá? De repente você consegue um visto de trabalho por 6 meses. Você tem que retornar para o Brasil em 6 meses. A pessoa não retorna. A pessoa continua lá, mas na ilegalidade. Às vezes é um visto de estudo, né? Eu vou fazer uma pós-graduação lá, eu vou ter 1 ano de visto lá. Virou 1 ano, eu tenho que voltar para o Brasil e não volto, eu continuo lá trabalhando. Então, esses imigrantes, além daquelas pessoas que ultrapassam, né, rio, cerca, né, a nado, pessoas que pelo México, atravessam de madrugada a fronteira. Então, são essas pessoas que o Trump quer tratar com rigor. Isso é um dos requisitos, mas uma das mudanças que nós vamos verificar na política americana daqui para frente com o Trump presidente. Agora, isso é uma unanimidade da esquerda e direita ou não? Ou a esquerda tem uma visão diferente? Não. Claro, a gente... Ou tem O que a esquerda concebe no sentido da imigração? É tratar com respeito, tratar com dignidade, com humanidade, né? Tentar solucionar aquele problema da pessoa para ela, de repente, ficar de forma legal no país. É um tratamento com zelo, né? O que nós da esquerda temos de intenção, né? Agora... Eu ouvi recentemente, Léo, falando sobre a questão dessa imigração, que muitas pessoas entravam com filhos, com crianças menores, e muito daquelas pessoas que atravessavam, igual o Pedrão acabou de mencionar, sobre pessoas que passavam em lagos, em rios, atravessavam desertos, até uma parte lá do México que é um lugar muito árido. Eles pegavam crianças. Essas pessoas acabavam sequestrando crianças para poder atravessar a fronteira com as crianças, justamente por existir um tratamento diferenciado em função de famílias que atravessavam aquelas regiões. Fazendo as crianças de escudo. Exatamente. Então, muitas das vezes, pelo menos nessa matéria que eu acabei assistindo, falavam que essas crianças que eram utilizadas, muitas das vezes, quando a pessoa conseguia obter o intento dela de atravessar a fronteira, largava aquelas crianças por ali e ela ficava. Por ali ela tinha que se virar nos 30, sem alimento, muitas das vezes sem água, num sol absurdo, e ficavam jogadas. Então existem muitas situações que é necessário se observar relacionada a essas pessoas que acabam tendo um risco maior de atravessar por lugares que são extremamente terríveis, perigosos, né? Água, rios que eles precisam atravessar. Às vezes tem aquela cerca, né? Aquela cerca Muitas gigante. pessoas morrem ali, né? Sim, brasileiros ficaram lá no meio do caminho. E a gente não precisa ir longe para saber, né? Para sentir na pele o que é essas pessoas, né? O que elas passam. Na Venezuela aqui, aqueles imigrantes que entravam através de Roraima, eles acabavam sobrecarregando todo o sistema público, por exemplo, de saúde, de alimentação, toda a infraestrutura das cidades, salvo engano, Pacaraima, e o serviço que era direcionado realmente para a população, ele não era feito de maneira a contento. Justamente por ter um excesso de pessoas naquela região, naquele lugar. Quer dizer, a partir daí, os serviços públicos de saúde, por exemplo, escolas, trabalho, as pessoas acabavam ficando jogadas pelas ruas, sem lugar certo para poder serem acolhidas. Muitas pessoas, talvez as pessoas que estão em casa vão se lembrar
de pessoas que foram direcionadas para todos os lugares do Brasil, em que aviões da FAB carregavam aquelas pessoas, levavam, né, muitas famílias para vários estados do Brasil para poder dividir com esses estados a responsabilidade do cuidado junto a essas pessoas, até mesmo por uma situação humanitária, justamente para poder amenizar o sofrimento de tantas pessoas que estavam passando por situações, né, complicadíssimas lá na cidade delas. Mas a imigração ilegal para os Estados Unidos é uma indústria, né? É uma indústria, Léo, e os Estados Unidos depende dela também. Você acha que isso beneficia? Hoje, a maioria dos imigrantes trabalham na construção civil por sim. meio da informalidade. Ou seja, essas pessoas acabam também entrando, servindo de certa forma. Mas o Trump deixou uma frase que eu acho que transparece o que nós estamos falando aqui. Ele fala o seguinte: eu quero imigrante que pague imposto. Ele quer pessoas que contribuam com o país, né, pagando imposto. Porque esses imigrantes ilegais estão na construção civil, mas não estão fichados, não estão com a carteira assinada, ou qualquer outro modelo deles lá, trabalhista que existe, que eu não sei te dizer, não estão contribuindo com imposto, né? Então, ele deixou isso claro, assim, eu quero imigrante, mas que pague imposto. Eu quero aquela pessoa legal fazendo. O dinheiro acaba não ficando lá também, né? Mas a grande maioria das pessoas que acabam passando pela fronteira, entrando de forma ilegal nos Estados Unidos, eles acabam pegando serviços que são renegados pela própria população. Pelo próprio americano. O americano não aceita trabalhar na construção, de babá. Auxiliar de serviços gerais. Exatamente. Trabalhar em restaurante, lavando prato. Né? Muita gente ganha vida trabalhando dessa forma, né? A verdade é o seguinte, é o lugar que todo mundo gostaria de morar pelas condições, pela infraestrutura, pela economia, não é? Eu acho que é sonho de todo mundo. Por receber em dólar também, Por receber em dólar. Porque existe uma premissa, né? A pessoa vai para lá, por exemplo, vai lavar prato, vai trabalhar, mas vai receber em dólar. Sim. Ela consegue ter um custo de vida mais barato, né? Porque recebe em dólar. Ela consegue guardar um dinheiro para enviar para a família aqui no Brasil. Então, é o que eu tô te dizendo. O questionamento que fica o Trump vai, de fato, conseguir fazer isso? Porque a economia americana depende bastante desses trabalhadores informais e legais. Sim, mas eu tenho uma outra visão. Eu concordo com você que esses trabalhadores são importantes, são essenciais, né? Porque falta essa mão de obra lá. Mas, por outro lado, vamos analisar da seguinte forma. É a maior potência do mundo, é a maior economia do mundo, teoricamente. Correto? Tá. Lá todo mundo busca melhores condições. O imigrante, ilegal ou não, ele vai lá... Desenvolvimento. A prosperidade. É o sonho da prosperidade e é mais fácil. Nós somos um país terceiro mundo. Uhum. Né? A gente não pode comparar a nossa economia com a dos Estados Unidos. O que acontece? Você imagina, ano a ano, imigração ilegal, imigração ilegal, imigração ilegal. Isso vai inchando o país. Isso vai inchando os Estados Unidos. Vai chegar uma hora que vai deixar de ser essa potência. Você não acha? Sim. A gente pode fazer uma analogia com, aqui no Brasil, até com São João, o êxodo rural. Na década até no início da década de 90, você ia na zona rural, as pessoas moravam na zona com poucas condições, mas moravam, se sustentavam, né, se alimentavam bem, né? Aquela agricultura de subsistência, coisa da família ali. Hoje em dia todo mundo, essas famílias vieram para a cidade, a grande maioria, e acaba vindo para cá para inchar a cidade ainda mais e acaba tendo condições de vidas piores, isso é uma visão minha, e inchando, prejudicando a economia da cidade, eu digo assim, assim, acaba atrapalhando o bom funcionamento da zona, não só na parte econômica, da área urbana, né? Você me deu dois pontos, né? Que é a questão da industrialização, né? A questão quando você falou na questão rural, a partir do momento em que começaram a implantar grandes máquinas, que faziam um volume gigantesco de trabalho, começou a diminuir muito a atividade daqueles agricultores que estavam lá naquelas regiões.
E o outro ponto que eu acabo vendo lembrando da questão da própria pandemia, nós verificamos naquele momento em que existia muita escassez, né, talvez a mão de obra que deveria ser direcionada para determinados setores, nós percebemos que muitos setores no mundo são fragilizados. Por exemplo, na fabricação de máscaras, na fabricação de aventais, na fabricação dos respiradores, entre outras estruturas que nós percebemos naquele momento, que entra, propriamente dito, o trabalho das pessoas que vão chegar nesses grandes centros, nesses lugares, igual Estados Unidos, por exemplo. A grande mão de obra que chega naqueles lugares são pessoas que não falam inglês, são pessoas que não têm uma qualificação específica, mesmo se tiver uma qualificação, acabam tendo um problema com a cultura e com a língua, e elas acabam sendo direcionadas por esse trabalho fora do padrão. Por exemplo, médicos. Quantas vezes eu ouvi falar que médicos saíam do Brasil para poder trabalhar fazendo faxina nos Estados Unidos e ganhavam muito mais do que as pessoas aqui. Essa analogia que eu fiz a respeito do êxodo rural, Sim, citei sim. São João, nossas pequenas cidades do estado, do Brasil, enfim. Talvez eu não tenha me colocado corretamente, mas essas pessoas que vieram na zona rural, elas tinham uma qualidade de vida Muito grande. né? Na década de 80, início de 90, e elas abandonaram a zona rural, tá? E hoje seria muito melhor você estar na zona rural, porque com o avanço da tecnologia, das comunicações, internet, enfim. Antigamente nem rádio, a grande maioria não tinha, né? Mas elas acabaram vindo para cá e elas ocupam exatamente a posição na economia, no mercado de trabalho, que as pessoas daqui talvez já não queiram mais ocupar. É o que acontece na imigração ilegal nos Estados Unidos. De uma forma ajuda, entre aspas, mas de outra forma incha a área urbana, entre aspas, vamos dizer Incha assim. e desvaloriza, né? Desvaloriza. Acaba jogando uma bomba na mão daquelas pessoas que acabam chegando, né? Porque o próprio... Exatamente. Talvez um valor, um salário de determinada profissão, para a pessoa que está aqui já na cidade, nasceu na zona urbana, na área urbana, né? Mas nasceu aqui, né? Sim. E é baixo para a pessoa que vinha da zona rural, não é. O que vocês estão falando é oferta e demanda. Oferta, exatamente. A partir do momento que existe uma demanda grande de trabalhadores, o que a oferta faz? Diminui o salário, né? Tem bastante gente. Agora, se você não tiver trabalhador para ocupar aquele espaço, aquela profissão, aumenta-se o salário. Remunera mais. Não é isso? Exatamente. O que eu estou entendendo da conversa aqui é oferta e demanda, né? Exatamente, oferta e demanda. Agora, o Luiz tocou um Agora, assunto... hoje é uma escassez muito grande em quase todos os setores, né? Há também uma transformação Em São João, por exemplo, as confecções todas têm cartaz lá de fora procurando costureiro. cartazes permanentes, né? Não tiram cartaz, procura esse costureiro, né? Enfim. Luiz tocou num ponto que é muito importante também, que eu acho que é uma outra mudança que pode haver também com o Trump presidente nos Estados Unidos, que é a questão da industrialização. O Trump deixou claro nos discursos dele que uma posição protecionista na economia americana, no sentido de taxar produtos importados, né? Aumentar a taxa de produtos importados a fim de aquecer o produto nacional, a fim de aquecer a sua própria indústria nacional americana. Então eu acho também que essa é um outro caminho que a gente pode esperar do Trump, né? E isso impacta diretamente o Brasil, porque os Estados Unidos hoje ele é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, né? O Brasil hoje tem em primeiro lugar a China, em segundo lugar os Estados Unidos. Então, a partir do momento que o Trump começar a taxar os produtos importados, vai começar a taxar a nossa carne, que a gente vende para eles, o suco de laranja, né? As nossas commodities do agro. Então, nós vamos ter que preparar para isso também. Nós vamos ter que fazer um produto, produzir um produto
competitivo, mesmo com a tarifa americana sobre os importados. Isso vai impactar diretamente na nossa economia aqui brasileira. A economia é algo muito interessante e engraçado, né? Porque se a gente para de exportar, sobra o produto aqui. Para o mercado interno. O mercado interno. E o preço. Mas o que o Pedro... Se está sobrando. Se você exporta muito... Isso. É o que eu penso, assim, as pessoas falam assim, o agro é isso, o agro é aquilo, o agro é importante demais para nós. Só que quando a gente fala em agro, a gente está falando em exportação. O Joesley Batista, JBS, eles não estão preocupados com o nosso consumo interno, não. Eles querem vender carne para fora, por quê? Porque lá eles recebem dólar. Eles preferem vender em dólar do que vender pro Pedrão na Rua Nova. Não concorda? Então, o agro é importante para nós? Mas a gente não pode esquecer da agricultura familiar, Léo. Porque a agricultura familiar é que coloca comida na nossa mesa. A carne que a gente compra do açougue é um boi de São João que morreu e que está no açougue. A verdura que a gente compra no mercado é verdura plantada pelo Zé Eurico lá na Saragote. É assim que funciona. O agro é importante para nós? Mas ele é voltado para a exportação. A gente precisa ter uma política, e agora... trazendo para a política nacional nossa aqui, a gente precisa de uma política de reformulação dessa agricultura familiar. A gente precisa incentivar que mais pessoas produzam alimentos aqui nas pequenas cidades, porque é ela que coloca comida na nossa mesa mesmo, né? Pegando um gancho aí que eu citei no meu trecho, no trecho que eu citei anteriormente, do êxodo rural que aconteceu lá na década de 80, acontece até hoje, mas né, principalmente na década de 80 ali, a população da zona rural veio para a cidade. Às vezes a pessoa mora... A minha avó materna era assim, meu avô e minha avó. Eles moravam na zona rural, lá, né? Lá para cima de Roça Grande, divisa com Taru. Mas eles tinham a vida deles lá, simples, mas não faltava nada, plantava de tudo. Não era assim, não produzia em grande escala, né? Vou vender. Até vendia uma banana, uma laranja, coisa, mas assim, a produção ali era de subsistência, né? Então, isso é interessante. É mais ou menos dentro da questão da agricultura familiar, é isso. É Entendeu? Você produzir para você, né? O seu excesso, o Estado, né? O município compra para colocar nas escolas municipais, merenda escolar, e é isso. O que você ia falar que eu te interrompi? Você me desculpa. A questão do protecionismo, realmente, o último mandato do Trump, ele realmente tem aquela visão que protege o mercado americano. Eu me lembro que na época ele havia feito ele parou a aquisição do ferro brasileiro, do mineral, na verdade, né? Do ferro. Ferro e aço, né? Ferro e aço a gente vende para eles. Eu lembro que na época abriu espaço justamente para o agro poder fazer a aquisição, fazer a venda de milho lá para os Estados Unidos, até mesmo que eles tinham uma planta, um projeto de fazer o álcool através do milho naquela época. Só que a visão nacionalista, eu sempre falo que o americano ele é um cara muito sério, ele pensa só nele. A verdade é essa. Ele não quer saber o que está acontecendo no mercado dos demais países, não. Eles pensam em si. E na realidade é isso que o ser humano deveria fazer, né? Nós aqui em São João deveríamos pensar em nós. Deveríamos pensar dentro das nossas confecções, dentro das nossas empresas, dentro do próprio plantio, né? Da própria agricultura familiar. Mas veja bem, a partir do momento que ele parou de fazer a aquisição do ferro e aço naquela época brasileira, ele acabou aumentando o preço do produto interno dele, da produção que eles tinham lá. É igual a própria questão do petróleo. Apesar dos Estados Unidos ser dependente do petróleo externo, ele também tem a produção interna. A produção externa é justamente para poder complementar a atividade gerenciada, a indústria que eles têm, só que a produção que eles têm, que talvez não daria conta, mas eles poderiam sobreviver durante determinado tempo com aquele produto que eles já têm dentro deles. Por isso que eles fazem com que a economia mantenha um preço
razoável do barril do petróleo. Então a visão, você falou muito bem sobre esse protecionismo, realmente, tudo que eles fazem é em prol e benefício deles. Eles não querem saber das economias, das demais economias. Só que realmente lá tudo que se produz aqui, eles compram lá. Óleo de soja, suco de laranja, saem navios e navios brasileiros para poder fazer, para poder entregar aos Estados Unidos desses produtos que são produzidos dentro do Brasil. Uva, manga, vários tipos de frutas que são levados para aquele país. Então, assim, eu acredito que o nosso país ele tende a crescer, a ganhar muito mais, justamente com essa produção, o próprio agro, a venda de carne. Aquela carne que a China deixou um navio atracado, acho que mais de semanas, os Estados Unidos comprou aquele navio aquela vez. Então a produção que é feita no nosso país, realmente ela tem muita chance de ganhar esse mercado americano, porque hoje é uma divisão muito grande entre China, Estados Unidos e Rússia. O Brasil, a nossa economia, apesar de ter uma ligação muito forte com os Estados Unidos, talvez 30% do que a gente produz vai para lá. E antes era um pouco mais. Talvez até 2016, 2017, talvez até um pouco antes do Trump chegar, no primeiro mandato dele, nós tínhamos aí uma economia que movimentava um valor muito maior antes dele, do protecionismo dele. Justamente em função dessa ideia, né, de querer valorizar o mercado interno e que se exploda assim o resto, né? Muito bem. Deixa eu só fazer mais uma colocação aqui, Léo. Fica à vontade. Nessa importante fala do Luiz, ele colocou muito bem a questão dos combustíveis fósseis e da energia, que nós aqui estamos buscando uma energia limpa, né? Mas antes de entrar nesse assunto, que eu também considero algumas mudanças de Trump presidente, né? O tratamento dele com as formas de energia, eu queria também falar um pouco dessa relação Estados Unidos, China e Brasil. O Trump tem uma definição bem clara. Não só o Trump, mas os americanos, como o Luiz Heleno bem disse, né? Até recentemente foi feita uma fala do Lula, que o americano pensa primeiro nele, em segundo nele, em terceiro nele, em quarto nele, em quinto, se sobrar tempo, ele ainda pensa nele. Né? O americano é assim, o Lula tem um vídeo desse agora que tá rodando na internet, que chega até a ser engraçado. O Trump ele tem uma noção bem clara da geopolítica mundial, de que uma visão meio, vamos dizer assim, triangular, Estados Unidos, China e Rússia, é o que ele considera que são países importantes para o mundo. O resto, né, se conversa. Então, e ele tem falado nos seus discursos que ele vai adotar uma prática também de isolamento da China, de taxar os produtos chineses para não entrar em solo americano, né, com um valor competitivo. E eu acho que o Brasil pode se beneficiar com isso. A partir do momento que a China se afasta, né, na verdade, os Estados Unidos afastam a China dele, abre brecha para nós brasileiros vender também os nossos produtos aos americanos e beneficiar a nossa economia. Mas deixa eu tratar também dois assuntos que eu disse a respeito dos combustíveis fósseis e da energia limpa. Mudanças também no governo americano. O Acordo de Paris, né, que viabilizava um acordo assinado por 190 países, 195 países, que viabilizava uma tratativa de redução de gás carbônico para a atmosfera. O Trump, pelo que parece, quando ele foi presidente em 2016, ele saiu desse Acordo de Paris, e ao que tudo indica também, ele deve sair desse acordo novamente, porque o Biden chegou a entrar de novo, comprometendo, né, com que os Estados Unidos reduzisse a emissão de gás carbônico na atmosfera. Ao que tudo indica, o Trump também vai sair disso. Não está preocupado com essa emissão de gás carbônico na atmosfera. E outra situação importante é o combustível fóssil. Enquanto o Brasil sempre foi líder em energia limpa, ele sempre teve essa bandeira da gente produzir energia limpa para o mundo, né? Tanto é que inventamos
o carro a álcool, né? O álcool, na década de 70, 80, né? Começamos a produzir muito carro a álcool. Era um programa do governo federal, pró-álcool. Fiatzinho 147. Na base do álcool, produzido pela cana-de-açúcar. Nós sempre fomos, assim, protagonistas na defesa do combustível limpo, vamos assim dizer. Como o Luiz disse, o Trump vem batendo o pé no petróleo. Ele tem até uma fala dele também que fala fury, no sentido de trazer petróleo mesmo para encher barril de petróleo. E com esse movimento dele para com o petróleo, acaba afastando os investimentos internacionais em carro elétrico, por exemplo. Né? O mundo todo estava em torno de uma campanha mundial na produção de carros elétricos, né, para diminuir a combustão, diminuir gases para a atmosfera. O Trump, a partir do momento que ele levanta essa bandeira de não, eu sou a favor do petróleo, isso faz com que investimentos nos carros elétricos também diminuem e fica cada vez mais difícil. Até o governo brasileiro, que agora o governo Lula chegou a abrir linha de crédito do BNDES para empresas de ônibus comprarem ônibus elétricos, né? Havia uma intenção do Brasil de renovar essa frota toda até 2000 não sei quantos, com ônibus elétrico, a partir de agora sendo encampado por ele lá nos Estados Unidos, essa política de cada vez encher mais barril de petróleo. Esses investimentos podem ser esquecidos. Bom, nessa primeira meia hora aqui do Fala Vencedor Podcast, o tema é, né, eleição do Donald Trump. O que muda no mundo? O Fala Vencedor Podcast é um oferecimento especial do Pátio da Fábrica Shopping, nosso patrocinador master, do Mercado Pais e Filhos, do Café Santa Cecília, que a gente vai servir para os nossos convidados esse delicioso café já. Também da Lucasas Materiais de Construção, do Churros Tia Nicinha, do Carioca Lanches e da Vênus Energia Solar. A energia hoje tá cara, né? Então a Vênus Energia Solar do Edson. Gente boa. Gente fina, então ele faz uns projetos lá super bacanas. Aliás, o Edson, a Vênus atende Rio e Estado do Rio e Minas Gerais, né? Olha só. Abraço, Edson. Bom, e a gente está servindo também a pipoca do Leandro AF Pipocas. Do Motoca. Do Motoca. Aliás, ele lançou essa semana a pipoca gourmet. Pipoca doce, leite ninho e chocolate. Já cheguei a experimentar. De leite ninho já experimentei. Uma delícia. Vamos deixar um abraço pro Leandro. Abraço, Leandro. Gente boa demais também. Grande Leandro. Sucesso. Ô, gente, a gente falou de economia aí, né? Com essa economia mundial, de uma maneira geral, dos Estados Unidos, e automaticamente falamos da economia mundial nessa primeira meia hora. E agora, sobre, né, dentro desse mesmo Trump, eu quero colher a opinião de vocês sobre a respeito das relações internacionais. Aí o bicho vai pegar. O que muda, na sua opinião, Pedrão? Olha, veja, o Trump, ele tem questões polêmicas, né? Tem. Aí... O Trump, ele se relaciona com todos os países que podem, inclusive, estar em campo político diferente do dele, desde que esses países aceitem que ele é o líder da maior potência do mundo. O que ele falar, tá falado. Pode ser o Afeganistão, pode ser a Síria. Se aceitar esse imperialismo americano, se aceitar essa postura do presidente dos Estados Unidos de que ele vai meter o bedelho quando for preciso, ele se relaciona. Essa é a verdade. Mas assim, o fato é que, na verdade, os Estados Unidos são um país que comanda o mundo. Sim. Né? Eles estão sempre... de olho em tudo e em todo mundo. Antigamente, na década de 80, eu era criança, o pessoal falava, não, lá nos Estados Unidos. Hoje a gente até sabe que isso é possível. Nos Estados Unidos tem lá não sei o quê, uma câmera que está avistando todas as ruas. Hoje isso... né? Realmente. Né? Não é nenhuma novidade. Mas lá na década de 80... isso já existia. O pessoal já dizia isso, né? Não sei o que, coisa e tal. Mas ele se relaciona com todos esses países, Léo, desde que ele foi e visitou. aceitem. Ele
Se encontrou com o Kim Jong-un. Ele não tem esse problema. Aceitou que os Estados Coreia do Unidos, Norte. aceitou que os Estados Unidos é uma potência e que essa potência tem os seus interesses e que vão ser defendidos, ele se relaciona. Vou te dar um exemplo. Ele deixou claro na campanha americana que ele vai acabar com as guerras até o dia 20 de janeiro. Ele toma posse dia 20 de janeiro. Aliás, ele tem mandado recado, né? Ele falou que nos bastidores ele vai acabar com a guerra. Ele não explicou como vai acabar com a guerra. Mas já começaram a acabar, ué. Ele não explicou como vai acabar com a guerra, mas diz ele que vai acabar. Por quê? Ele tem uma relação muito próxima com Putin, que está em campo político completamente diferente. E ele tem essa visão de que a política global, a política mundial, é essa política triangular. Estados Unidos, Rússia e China. O que ele disse na situação da Rússia com a Ucrânia, o que ele disse que vai fazer, ele vai sentar com o Putin e falar assim, quais são os termos pra gente acabar com a guerra? Os termos são esses. Ele vai na Ucrânia e vai falar assim, Ucrânia, se você não aceitar, o financiamento americano que estávamos mandando pra você vai acabar. E como que a Ucrânia vai se defender da Rússia sem ajuda estrangeira? Ao Não tem passo como. que ele vai falar com a Ucrânia também. É o que a gente imagina, ó. Tamo junto, né? Misturado. Tamo junto, misturado. Tamo junto, mas nem tão junto assim não. Nem tão junto assim. Porque o homem lá tem um botão que explode o mundo, se explode for. o mundo, exatamente. Agora, a gente começa nas redes sociais, né? Memes. E segundo consta, assim, alguns memes e alguns fatos verídicos também. Segundo consta, aliás, ontem teve uma declaração dele do Trump recentemente que, olha, liberem os nossos reféns antes de eu tomar posse. Isso. Ele vai mandando esses recados, né? No sentido de implantar um certo temor, um certo respeito nesses líderes que estão à frente dessa guerra, né, Léo? Eu vejo que ele tem um poder, e aqui eu não estou falando poder, porque o Estado americano ele é poderoso, mas o Trump ele tem essa imagem de ser um homem forte, um homem firme, e que se ele quiser acabar com uma guerra, ele tem o peito para acabar com a guerra. Ele passa essa imagem, ele passa essa segurança pro povo americano, ela passa essa segurança pro mundo, né? Ele não disse como vai fazer com a guerra de Israel. Ele só falou que vai acabar com ela. Com a guerra da Rússia com a Ucrânia, ele já deixou um pouco claro como que vai ser feito esse tratamento. Agora, a guerra de Israel, a gente tá à mercê mesmo. A gente não tem muita informação, sabe? Vamos ver como é que vai ser o tratamento dele lá, né? Mas a gente já percebe que Israel, Pedro, já tem feito algumas incursões e, pelo que parece, já tem tido muito êxito naquilo que eles têm feito em defesa do próprio território. Tendo em vista que a faixa de Gaza, até há poucos dias, estava sendo bombardeada quase todos os dias. Agora são setores específicos da própria faixa de Gaza em que ainda permanecem algumas pessoas que não são muito sociáveis, vamos dizer dessa forma, que permanecem ainda naqueles locais. Mas outra situação também voltada àqueles reféns que ficaram mais, salvo engano, mais de 100 reféns ainda, que estão sobre as armas ainda, sob o jugo, né, do próprio Hezbollah. Pelo que parece, a grande mídia tem divulgado que o Hezbollah já está mandando recado falando que quer procurar a paz, quer chegar num ponto... a grande verdade essa conversa não tínhamos antes. A grande verdade é que Israel está aniquilando os grupos terroristas, né? Eu tenho esse pensamento, não é? O que tudo indica, sim. Né? Porque... A própria ONU tem manifestado nesse sentido. Gente, acaba com a guerra. Mas tá sendo dizimado a população. Agora... Né? Eles estão falando que é um contra-ataque, mas um contra-ataque que tá demorando não, sim, 7 meses para acabar, bem. né, Mas o que acontece? Mas lá eu tenho uma visão seguinte, aquele fatídico ataque lá na boate, lá naqueles kibbutz, né? Não foi isso que aconteceu? Não foi Foi num povoado ali. Num povoado. Povoado fora lá. do kibbutz. Isso, mas num povoado lá, não parece que estava numa rave. Exato. Né? Você imagina só, se Israel não contra-atacasse, né? Não tivesse contra-atacado ali, não tivesse se defendido, esses grupos iam crescer. Esse é o perigo.
Mas vamos ser justos, Você Léo. entendeu? Eu falo esses grupos terroristas iam crescer pra cima de Israel ainda mais. Mas vamos ser justos. Israel, desde 1945, quando sobrou alguns milhões de judeus que foram para aquela região, eles montaram... assim, eu fico meio que horrorizado, assim, meio que abismado na qualidade ou no tamanho militar que eles acabaram crescendo pós-guerra. Após aquele momento em que eles quase foram todos dizimados, em 1945. A partir daquele momento ali, houveram várias guerras em que alguns povos daquela região, eles tentaram dizimar, na verdade, acabar com Israel. Eu não sei se esse é o seu posicionamento, porque você é historiador, você é um professor de história. Você tem mais informações relacionadas a essa parte mundial do que eu. Mas o povo de Israel naquele lugar ali, apesar de talvez ser uma discussão que é voltada à questão ideológica ou à questão religiosa, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, né, porque também a gente não sabe, não conhece também realmente qual que é a história daquele povo ali, por que os povos regionais atacam quase que o tempo todo. Hoje a guerra que Israel está combatendo não é apenas contra um país. São 7 países ali em volta de Israel combatendo Israel, querendo acabar com Israel. E a informação que permanece lá é que eles querem dizimar, acabar com o povo judeu. É um conflito E o povo ideológico. judeu quer acabar com os muçulmanos. Não, Aquilo aí eu é uma discordo, questão. Pedrão. Não, é uma questão histórica. É uma questão histórica. Houve, na Bíblia, por exemplo, você vai ver a diáspora. O que é a diáspora? É a saída dos judeus da Terra Prometida. Eles vão em direção ao Egito. E a Terra Prometida fica vaga. Só que o Maomé também prometeu uma terra para os muçulmanos. Os muçulmanos caminharam, não nômades, caminharam e acharam a Terra Prometida. Ou seja, ali é um pedaço de terra prometido para os muçulmanos. Eles acreditam, né? Sim. E os judeus também enxergam aquela terra como uma terra prometida para eles. Então você vê duas culturas completamente diferentes e distintas, tendo como uma disputa territorial. Com a perseguição dos judeus por Hitler, o que a ONU faz? Ela cria esse Estado de Israel. Ela pega os judeus e colocam em determinada circunferência, em determinada área, dentro de uma terra prometida, de acordo com a religião deles, lá no passado. Inserem eles novamente nesse local ali, né? Nesse território, onde era povoado pelos muçulmanos já. Então, assim, é uma discussão que não vai acabar, irmão. Essa guerra não acaba assim. Não acaba, pode não acaba. ter a batalha pode ter uma pausa. É os muçulmanos querendo tirar os judeus dali, porque a terra é deles, e são os judeus querendo tirar os muçulmanos dali, que é a terra prometida deles. Isso não vai acabar. Isso é um conflito antigo, milenar. E você tem essa visão também, né? Ali é histórico, não tem jeito. Essa questão é voltada aos judeus, aquela parte ali da Palestina, é alguma coisa que já nos remete a milhares de anos, vamos dizer assim. Mas é alguma coisa que, né, que obviamente deveriam se sentar numa A gente mesa, precisa dar solução para isso, né? conversar, Esse aqui é o... conversar e tentar chegar num ponto, né? O Benjamin Netanyahu, lá no início do conflito, ele, assim, nessa etapa mais recente, vamos dizer assim, há 7 meses atrás, né? Ele disse, olha, nós vamos acabar com todos os grupos terroristas aqui da região. É o que ele está fazendo. Ele está aniquilando. Tá. Mas o grande... Ele falou, nós vamos... Tipo assim, ó... E o grupo terrorista se Cutucou, confunde com a população, porque eles montaram um esquema terrorista deles, que eles se vestem normalmente, como uma população normal. Então se confundem, né? E você eles não sabe o que é população, o que é terrorista. E eles fazem, por exemplo, quartéis generais dos grupos, né, desses seus grupos terroristas, debaixo de hospitais. Sim. Isso foi provado agora. Escolas. Né? Escolas, quer dizer... O QG deles, né? E esse ponto que você acabou de levantar, eu cheguei a ver alguns vídeos em que Israel, no momento de bombardear determinados lugares,
parece que vai um drone, esse drone ele vai filmando o lugar para ver o que tem de população naquela região, naquela redondeza, e outro avião que que realmente é o que vai lançar determinado míssil, bomba para aquele lugar, né? E os drones, quando eles avistavam alguém, por exemplo, crianças, pessoas nas proximidades do lugar que seria o alvo do combate ali, se eles avistassem alguém, eles não deixavam a bomba cair. Eles sempre abortavam a missão. E muitas das vezes as pessoas falam, não, mas Israel está perseguindo aquele povo, e nós percebemos que não é verdade. Percebemos que quando Israel vai fazer alguma missão militar naquelas regiões, ele avisa antes, ele fala, ó, gente, vocês saem daí, vão para outro lugar, que a partir de agora nós vamos começar a guerrear nesse local. Você já viu algum terrorista avisar que vai jogar bomba em algum lugar para poder retirar a população de bem? E eles fizeram isso o tempo todo. Existem vídeos, existem vários fatos, né, filmados, registrados, em que eles tentam retirar a população de bem daqueles locais, justamente para eles poderem combaterem, né, contra aqueles terroristas que estão ali. Vejam bem, hoje ainda existem mais de 100 pessoas capturadas, só Deus sabe se essas pessoas estão vivas ou não. Um dos líderes que foi morto recentemente, ele tinha com ele, salvo engano, 6 pessoas que estavam capturadas, que estavam presas junto a ele, justamente por ter medo, aquele Sinowar, salvo engano era esse terrorista de lá. Ele tinha 6 pessoas, 6 reféns que andavam junto com ele, justamente para proteger. Era o líder lá, né? Exatamente. Que agora já tem um substituto, né? Uma forma de escudo, né? Mas como é que uma pessoa quer procurar direitos, né, colocando pessoas, vidas que não tem nada a ver com aquela situação, com aquela discussão ali em jogo? Pessoas que não tinham nada, crianças. Teve uma criança que fez 1 ano, que foi retirada da família, que estavam nos kibbutz, que estavam naqueles kibbutz, que foram sequestrados e colocados naquele lugar. Estão presas até hoje. É uma situação absurda, cara. Como o Pedrão disse agora há pouco aí, né? Os terroristas eles acabam se misturando com a população civil, né? Com civis, assim. Com a população cidadãos comuns da cidade. E a gente tem que lembrar que é uma guerra, né, cara? É uma guerra. Quando é guerra, você não fala em direito. Quando é guerra, você não fala em nada. É sobrevivência. Se você não matar, você morre. Essa que é a verdade, né? E é um pouco disso que tem acontecido lá. Ó. Essa empreitada de Israel à Palestina, eu acho que caminha nesse sentido, né? Mas o que a gente estava falando do contra-ataque, né, Léo? Se a gente for pensar o seguinte, é um direito de contra-atacar? Sim. Mas um contra-ataque vai durar 6 meses, vai durar 7 meses, né? Um contra-ataque sob os olhos do Código Penal, né? É você responder a uma injusta ameaça. Se você me bater aqui, eu te dou um soco e ponto. Isso é um contra-ataque. Agora, eu te jogar pro chão e ficar te batendo 7 vezes... Já passou, né? Já extrapolou. É isso que a ONU vem discutindo, né? Até que ponto isso tudo tem sido humano ou desumano, né? É uma situação difícil. E como que o Trump vai enfrentar isso tudo, né? Porque ele vai ter que enfrentar, né? Na época, como você tinha falado naquela hora sobre o japonesinho lá, da Coreia do Norte lá... O Kim Jong-un. Na época ele estava fazendo teste com mísseis nucleares, né? E ele falou que ia jogar míssil para todo lado. Na época do Trump. O Trump falou com ele, você não vai não. Que ele colocou aquele porta-aviões lá na península. Não me lembro o nome dela não, mas é uma península lá muito próxima da Coreia. Que é da Coreia, salvo engano, do Sul. E que foi esse momento em que ele foi encontrar com esse japonesinho, com um coreano lá. E a partir dali eles apertaram a mão e ficou firmado que ele não ia mais, a partir daquele momento, não ia mais fazer testes nucleares lá. Justamente porque eles estavam discutindo sobre a questão de Taiwan. Parece que a China quer... Ali existe um conflito antigo também. Sim. É que a China quer assumir aquela parte que é Taiwan. Na verdade, Taiwan não é independente, né? Faz parte da China, não é isso? Não, Taiwan, eu acho que é independente, sim. Mas tem uma forte influência, se eu não me engano, lá é colônia britânica, se eu não me engano, Taiwan.
Eu Taiwan. acho. Mas Vamos eu sei que conferir, tem um pra não conflito. falar Vamos besteira, conferir pra aí gente não- ao vivo e a cores. Isso que é bacana. Mas eu acredito que o Trump, ele, ele quer mostrar para o mundo, como tentou mostrar lá no seu primeiro mandato, como Alá Antônio Fagundes, o dono do mundo. Sim, sim. Mas ele é um cara muito inteligente, Léo. A O gente dono tem do que- mundo, e ao passo que ele é articulador. Ele tem aquele jeito de conseguir as coisas. Como o Pedrão disse, ele tem uma boa relação com, teoricamente, a Rússia é inimigo dos Estados Unidos. Sim, sim. a vida toda. Historicamente, Historicamente. Ele vai lá, no primeiro mandato ele esteve com o Putin, né? E tinha uma boa relação com o Putin, e ele faz esse... Na primeira eleição do Trump, inclusive, tinha rumores de que o Putin interferiu Isso. na eleição americana de alguma Exatamente. forma, um negócio assim, né? Mas eu acho que ele vai com o braço de ferro e tal, ó. É o Putin. No caso da Rússia, ó, é assim, assim, assado. Mas vamos conversar. Assim você não. Eu acho que ele é bom articulador, entendeu? Ele não deixa os interesses dos Estados Unidos em vão, né? Ele prioriza os interesses dos Estados Unidos, mas ao passo que ele é mais de conversa, ele não é muito ideologia, não. Eu penso assim. Mas Agora, já buscou a Vivo tá um a cacete. Vivo é um A problema. Vivo não te patrocina aqui, não, né? Da A Vivo, gente pode falar mal. não, é o seguinte, agora a gente está tomando aqui uma cervejinha da original, né? E a Antártica podia mandar Podia agrada, mandar né? um uns dinheirinho kits pra nós, pra né? gente. Ia ser top, ia ser top. Mas o que acontece? Eu queria te perguntar sobre, para os dois, aliás, a relação. A gente falou aí da relação, o que pode acontecer, né, na visão de vocês, em relação a Estados Unidos e Rússia, na guerra da Ucrânia, né, na guerra de Israel. A gente sabe que os Estados Unidos, né, são parceiros de Israel, e com Trump essa relação tende a se intensificar, fortalecer. Vai estreitar muito mais. Agora, há uma incógnita aí, né? E há rumores. Trump, Estados Unidos e Brasil, o que muda? Veja, eu acredito que vai ser uma relação absolutamente protocolar. Como eu disse, o Trump lida com todos os países, mesmo com viés político diferente do dele, desde que esses países aceitam essa soberania americana, essa interferência americana. O Brasil, o Lula já tem uma postura diferente. O Lula já gosta de lidar com países do mesmo viés político, né? Um viés mais socialista, vamos assim dizer. Onde ele é considerado uma liderança também mundial, né? Então, como o Trump poderia lidar com o Lula desde que aceitasse essa soberania americana, e nós brasileiros, né, o governo Lula em si, não aceita essa interferência americana no Brasil, isso desde Fernando Henrique, né? Porque existia uma investigação, né, de que a ditadura militar brasileira teve interferência americana, né, para se dar o golpe. O Fernando Henrique, no governo dele, tentou fazer área de livre comércio das Américas, e também o Congresso, na época, barrou, enfim. O Lula, o governo federal, não aceita essa interferência americana aqui. Então eu acredito que vai ser uma relação absolutamente protocolar, seguindo os protocolos. Venda, compra, nós vamos fornecer alimento para lá, vamos fechar o acordo, vamos comprar daqui, vai fechar o acordo, e é assim que vai ser feito. Nada de mais e nada de menos. Assuntos internos polêmicos, por exemplo, né? STF e tudo mais, né? Assuntos polêmicos aí que aconteceram nos últimos anos no Brasil. Você acha que pode haver uma interferência americana, não? Não, só nos bastidores, né? Só nos bastidores. Existem muitas investigações que acusam uma tentativa de interferência americana na política, na economia brasileira, né? Falam muito também do Sérgio Moro, com a Lava Jato, enfim. Mas explicitamente eu acredito que não. Há, por exemplo,
há rumores de que o Elon Musk fará parte do governo do Trump. Sim. E aí? Braço direito do Trump. É um dos grandes investidores, é uma pessoa que Gastou dinheiro na campanha do Trump. Gastou um trocado, mas para ele esse trocado trocado, nada, né? nada, né? 10 centavos pra gente. Nós temos que observar o seguinte, a capacidade que esse cara tem, o Elon Musk, justamente porque é um cara que tem são várias empresas que ele acaba administrando, várias empresas de tecnologia. A grande maioria dessas empresas fazem parte do governo americano, justamente porque o exército americano ele se move através de satélites, né, através da internet. Essa internet é vinda da própria Tesla, né, do Elon Musk. Alguns outros instrumentos, né, igual esse cara já está fazendo o carro autônomo, né, fez o carro elétrico, agora tem um carro autônomo, né, o próprio carro dirige, leva as pessoas. Outro dia vi também um vídeo de um carro que ele fez, entregou para o Trump, um carro absurdo. Tá bem que você saiu do mercado, né? Porque você era professor da autoescola, né? Hoje não... Aí, ó. Você ia perder o emprego. Você ia perder o emprego em breve. Não, mas você para pensar como é que a tecnologia está avançada. Eu, em 2010, 2009, eu não tinha celular. Eu ficava pensando, via as propagandas passando e via as pessoas, né, conversando com as outras através da tela do celular, né, as pessoas vendo ali. E a gente vocês vão se lembrar como é que era caro, né, uma ligação. Você fazia ligação para um colega de um minuto, você pedia a Deus para poder cortar a conversa no meio, né, nos 30 segundos para diminuir, né, justamente por causa do valor que era caríssimo, né, cada ligação. Naquela época, né, surgia essa ideia de poder falar com a pessoa ao vivo, você conversando com a pessoa lá do outro lado do mundo, você conversando com ela, e hoje está aí. Todo mundo tem essa tecnologia. Todo mundo, né? Você tinha falado sobre os carros, né, os carros elétricos. Ainda nós temos talvez um longo caminho a percorrer em relação à questão dos carros elétricos, apesar de existir essa possibilidade dos carros autônomos, mas os carros elétricos, eles foram criados em 1912, 1906, que foi o primeiro teste com carro elétrico. Como é que é o nome daquele inventor? Tesla. Salvo engano, foi ele, o Tesla, que fez o... Tesla, que dá nome à empresa do que dá nome, 1912. Então, esse cara, pela competência, pela inteligência que esse cara tem, o cara fez um foguete que dá ré, bicho. Pensa bem. Olha o que esse cara fez de testes de inteligência, de investimento que ele fez para poder fazer uma máquina dessa voltar, para não perder, que até há pouco tempo todos os foguetes que subiam, quando eles não caíam no mar, eles explodiam, ou quando aterrissavam, quando só sobravam algumas coisas, né? Alguns poucos objetos desses foguetes que eram lançados. Mas é um cara extremamente inteligente. Eu acho que vai ser um ponto crucial para o Trump nesse próximo mandato dele, tendo em vista que o primeiro mandato do Trump, ele teve muitas pessoas que não eram aquelas pessoas que deveriam estar ao lado dele para poder compor, né, os ministérios, né? Vamos dizer ministérios que lá eu não sei ao certo como é que são nominados aquelas pessoas que são o braço direito dele lá, mas eu acredito que nós teremos aí grandes surpresas na área de tecnologia, tendo em vista que lá eles têm a chance, né, a expertise de poder buscar mais informações, uma informação com mais agilidade, terão investimentos nessa parte tecnológica que é a questão dos carros autônomos, que seja outros instrumentos. Há quanto tempo a gente começou a conhecer os drones? E hoje os drones já estão fazendo parte de guerra. Estão levando bombas. Pensa bem. Até há pouco tempo, nós íamos só o brinquedinho e agora um instrumento igual a esse é utilizado a todo tempo nessa guerra que a gente está vendo. Com uma precisão muito grande, né? Não, absurda, né? Que eles jogam a bomba lá onde os soldados acabam se encontrando. Mas, enfim, você mencionou a questão do próprio STF. Nós temos aí grandes discussões que serão travadas, por exemplo, com a primeira delas, com a questão da ida do Bolsonaro para os Estados Unidos, para a própria posse do Trump. O Trump quer o Bolsonaro lá, e aí?
Aí nós temos duas discussões. A primeira delas, se o STF vai permitir que ele saia do Brasil com o passaporte brasileiro. Se porventura ele não permitir, o Trump pode mandar um passaporte americano para ele, permitindo a entrada dele nos Estados Unidos. E aí? Olha a celeuma que a gente vai prisão preventiva. Como assim? Prisão preventiva. Então nós vamos ter 90 dias renovado por mais 90. Então veja bem, aí nós vamos ter várias situações que vão acontecer ou que já estão acontecendo por baixo dos panos. Agora quem vai decretar essa prisão? Alexandre de Moraes. Aí a situação. Será que ele vai continuar com essa... Eu acredito que não, cara. Eu acho que já passou. Eu acho que já passou, já passou todo aquele auge, daquele ímpeto, né? Porque... Pô, aí vocês estão de sacanagem comigo, né? O cara ser... Não tem nada com isso, não. Cara, o cara ser julgado... Não tem nada com isso, não, o cara ser julgado porque molestou uma baleia, você tá de sacanagem comigo, eu quero cara. Mais é que o Bolsonaro me contrate pra eu ser advogado dele. Eu não tenho nada com isso, não. 2026 eu vou estar fazendo campanha pra esse cara. Você aceitaria ser advogado do Bolsonaro? Claro que sim. Eu sou profissional. Mais um ganhamos pra direita. Eu sou profissional, eu aceito. Vou mandar a procuração, ele assina e manda. Eu vou mudar o voto desse cara. Ele vai pra direita. Claro que eu aceito. Agora, pegando só um gancho aí Só não aceito joia como pagamento. Já deu uma confusão esse negócio de joia aí, alfinetada. Ele tinha que vir com a alfinetada. O negócio dele é petróleo. O negócio dele é Odebrecht. Eu sou da linha do pro álcool. É carne. O negócio dele é carne. Agora, pegando um gancho aí nessa discussão aí do que a gente estava falando do Lula, e o Lula com o Maduro? Como é que tá essa... Rapaz, isso é um... fala pra mim. Agora até eu quero saber. Até eu quero saber. Isso é um assunto que tem... Esse é um assunto que tem despertado muita discussão dentro do PT, né? Dentro do Partido dos Trabalhadores, porque é o seguinte... O PT, assim que Maduro venceu as eleições... Venceu? Em tese venceu as eleições. Assim que o Maduro, em tese, venceu as eleições, o PT fez uma nota, o partido fez uma nota parabenizando pela vitória. O que é bizarro um negócio desse, né? O Lula, até o presente momento, né? Nós estamos no governo brasileiro numa pendenga, né? Porque o governo tem criticado as eleições. O embaixador lá... Mas o PT não, o partido não. Mas o embaixador nosso, eu esqueci o nome, chegou a recomendar o Lula, falou que supostamente pode ter acontecido fraude, sim. Porque não faz sentido, abrindo o jogo, né? O PT é um partido muito grande e com muitas pessoas diferentes lá dentro. Tem o petista raiz, tem o esquerda raiz, tem os caras mais, né, conservadores, tem conservadores dentro do PT. Há várias linhas. Eu me considero, por exemplo, de centro-esquerda. Eu não sou esquerdista, eu não sou esquerda raiz, eu sou de centro-esquerda. Eu acredito que a iniciativa privada tem o seu lugar, né? Tem coisa que tem que ser a iniciativa privada, tem que ter liberdade. E tem coisa que o Estado que tem que tomar conta. Eu acredito nisso. Então é o seguinte, o PT parabenizou o Maduro pela vitória. O governo brasileiro até o momento tem criticado essas eleições lá. A minha posição pessoal, né, é que o Maduro é um ditador. Não faz sentido nenhum os boletins de urna. Sumiram. Né? Vamos ver o boletim de urna. Ele mesmo faz um comunicado que perdeu. Aí o Ministério Público lá entra com uma ação na Justiça Eleitoral deles para reivindicar alguma coisa. Aí quem que é o presidente do colegiado eleitoral? Ele, o Maduro. Aí quem que é o chefe do Ministério Público? O Maduro. Então, tipo assim, gente, não dá para aceitar um negócio desse. Então, assim, a relação Brasil e Venezuela nesses últimos meses aí... É a mesma coisa. Vai ter um julgamento, mas sentença todo mundo já sabe. Deu uma briga, deu uma rusgazinha, né? Teve parte dos venezuelanos, servidores públicos, se eu não me engano, da área policial, fizeram um post aí contra o governo brasileiro interviu, eles apagaram, enfim. Vai ter pano pra manga aí ainda, né? Eu acredito que vai ter pano pra manga. Mas o PT continuou com a mesma posição. Fala-se o partido... O partido, sim, representado por Gleisi Hoffmann, mas não é unanimidade dentro do partido. Hoje, dentro do PT, existe 22 correntes dentro do PT.
quem une essas correntes todas é o Lula. A partir do momento que o Lula morrer, o PT se divide, eu acho, né? Em 30 partidos. Né? Porque agora eu vou te fazer uma pergunta. O PT é o retrato do brasileiro mesmo, sabe? Nós somos uma sociedade absolutamente diferente. O PT tem branco, tem preto, tem japonês, tem índio. O PT tem crente, tem católico, tem judeu, sabe? Então, assim, é um partido muito heterogêneo. E dentro do PT são discussões, assim, ferrenhas e diárias. A nossa reunião, por exemplo, em São João, o PT daqui, a gente discute, mas discute pesado. Quem tá de fora assistindo acha que é briga, mas não é briga. Nós estamos discutindo, nós somos assim, né? Depois a gente sai de lá abraçado. Mas o posicionamento do PT pela Gleisi Hoffmann e a direção nacional foi parabenizando o Maduro pela vitória. Essa é a posição do PT, mas não é a nossa, né? A minha, pelo menos, não. Você acha que... Ele é um ditador. Um ditador, e houve fraude lá. Mas claro, como é que o cara fica 20 anos no poder? Né? É difícil. E manda prender... Manda prender oposição, fica difícil, né? Sua visão. Só no amor. Olha, é difícil, cara, mas é realmente... Lá o cara deu um golpe, né, cara? Não tem jeito. Não apresentou nenhum dos boletins, né? Que igual foi divulgado pela... Primeiro ele falou que ia apresentar, né? Sim. Depois sumiu. Perdeu. Depois perderam no meio do caminho. Aí não, tal dia, daqui 2 dias a gente vai apresentar os boletins. Aí daqui... O interessante que foi o resultado, né? Que ele ficou com 51, né? E os outros candidatos ficaram com o mesmo número de votos. E depois ele tentou fazer um acordo. A oposição aí reconheça a nossa vitória. Que não vai pra cadeia. Depois ele falou, não, reconheça que a gente vai fazer um acordo. É um negócio de doido. A comunidade internacional vai ter que, em determinado momento, se debruçar sobre a Venezuela e ver o que vai fazer, né? Porque vai deixar eles lá se virarem sozinhos? Vão tentar intervir de alguma forma? A gente não sabe. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Trump no poder. Elon Musk, Trump, Milley e Bolsonaro no auge? Para você? Mas de forma nenhuma. Cara, Bolsonaro é inelegível. Meu primeiro fato é isso, né? É inelegível, ele não pode concorrer às eleições, né? Vai cair. Mas isso gera um entusiasmo, né, no clã bolsonarista, porque é um fato muito curioso que aconteceu com o Trump, né? Que também estava sendo processado por vários processos, que também conseguiu, né, ser absolvido em tantos processos, conseguiu a permissão para ser candidato, conseguiu ser eleito. Então isso, de fato, acende essa chama dentro do bolsonarismo. Mas eu acredito que o bolsonarismo em si ele vai ter um difícil opositor, que é a direita, não a extrema direita. O que a gente pôde perceber nessas eleições municipais é um crescimento do Tarcísio, governador de São Paulo. Eu acredito. Talvez não no PRO, mas o Tarcísio é o futuro prefeito, né? Do Caiado. Futuro presidente desse país. O Caiado também em Goiás cresceu bastante. O Ratinho Júnior lá do Paraná também cresceu bastante. Tem o Zema aqui em Minas, que por mais que a gente questiona, né, se tornou uma liderança também. Então, assim, essa a gente considera direita, né? Uma direita porque não é uma direita... É uma direita sem apelo ideológico, né? Aqueles ferrenhos, né? Assim como a esquerda também tem os ferrenhos, né? É uma direita mais centrada, uma direita que conversa, uma direita que dialoga. Eu acho que o principal adversário do Bolsonaro vai ser essa direita. Eu acho que o bolsonarismo vai ser isolado por essa direita que conversa e que dialoga. O grande problema que eu vejo, Léo, dando continuidade agora no que o Pedrão apontou, é que a esquerda não criou nenhuma liderança que fosse forte, e a direita, a nossa direita, talvez o centro ou a direita, criaram várias lideranças, tais essas como o Pedrão acabou de mencionar. Por exemplo, Tarcísio, Ratinho Júnior, Nicolas Ferreira. Correndo por fora o Marçal. Nicolas eu já considero o Marçal é uma liderança. Mas é uma liderança. É uma liderança, mas não é de direita. Eu considero o Nicolas, considero o Marçal não. Eu considero o Nicolas e o Marçal uma direita mais extremista, assim, sabe? Que eu acho que representa pelo Bolsonaro. Uma direita mais centrada, que dialoga, eu coloco o Tarcísio, coloco o Ratinho, coloco o Caiado, eu penso dessa forma. Eu acredito que nós vamos ter, sim,
um bem bolado em 2026, 2027, na verdade, né? Que com essas lideranças que você acabou de, né, que você acabou de apontar, quanto a Milei, Trump, Bolsonaro, nós temos também o da Costa Rica, o Bukele, nós temos do El Salvador, que temos também um forte em El Salvador também, que é da direita. Então nós temos aí pessoas que têm uma visão conservadora, muitas das vezes acabam sendo nominadas como extrema-direita, como extremistas, e não são pessoas que têm esse posicionamento. Todos aqueles que pensam de uma forma com a proteção da família, ou que talvez defendem, sei lá, vou dar como exemplo a questão do porte de arma, ou da posse de armas, eles indicam ou classificam essas pessoas como extremistas. No Brasil, o Pedrão citou as últimas eleições municipais. Na verdade, o centro, tendendo para a direita, foi o grande vencedor, né? O centro-direita. O centro-direita. Exatamente. Né? Mas o centrão, ele acaba colando em qualquer lado, né? Ele paga mais, né? Mas o centro-direita verdade acabou... essa, né? Eu me considero centro-direita também. Centro-direita. Eu vejo que o importante da política, Léo, é a gente dialogar. Mas não é que a questão de pagar mais. Não, mas é porque eu me considero de centro-esquerda. Centro-esquerda. Então, tipo assim, você vê que o centro tá tanto comigo quanto com você. Por quê? O que é o centro? O centro é o diálogo. É o diálogo. Você tem que saber. Nós vivemos tempos difíceis no Brasil, cara, onde um esquerdista não conversava com um direitista. Né? A última eleição aqui, eu me lembro de lista de comércios que apoiava a esquerda para os direitistas não comprar. Lista de comércio do direitista para os esquerdistas não comprar. Isso é um absurdo, cara. Nós vivemos... Realmente. Acabaram com famílias. Tem irmão que não conversa com o irmão mais. Né? Eu acho que não é assim. Eu acho que a política é a arte do diálogo. Eu, por exemplo, nesses anos difíceis que nós passamos, eu e o Luiz Helena, nós nunca deixamos de conversar. Nós, pelo contrário, a gente tá sempre batendo papo, encontra no fórum, encontra na UAB, encontra na rua, a gente conversa, troca ideia, se abraça. Nós temos um respeito com o outro. Aliás, eu acho que isso aqui é fundamental, Léo. A política é a arte da conversa. E a gente perdeu isso nos anos passados. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de retomar isso. Essas eleições municipais mostraram isso, né? Que a gente tem que conversar, a gente tem que ter diálogo para construir uma cidade, para construir um estado, para construir um país forte. É conversando, é nas diferenças que nos unimos. E a alternância de poder é muito importante, né? É extremamente necessário, Léo. Não é? Se não existir essa alternância de poder, as pessoas nunca vão saber o que o outro lado poderá fazer. Exatamente. Então, as visões que acabam sendo perpetuadas no poder, elas acabam se colocando no cabide. Vou dar um exemplo do cabide. Fica pendurado lá durante 4 anos. Aqueles 4 anos a pessoa não faz nada. No final do mandato dela, que ela resolve começar a fazer algumas coisas justamente para poder aparecer. E as pessoas que votam em pessoas assim, dando a manutenção no poder, ela acaba com toda a cidade, com todo o estado, com todo o país que seja. Eu não concordo com essa perpetuação no poder, independente do partido que seja. Independente do partido. Deve existir, no meu ponto de vista, deve existir essa alternância. Justamente para existir aqueles posicionamentos diferentes. Por quê? Vamos imaginar aqui. Eu, como advogado, se eu ganhasse a prefeitura de São João do Nepomuceno. Opa, eu tenho que ganhar primeiro. Eu cheguei na fila primeiro. Não, deixa eu exemplo aqui, depois eu jogo pra você. Um bem bolado. Você me apoia agora que eu te apoio depois. Pode secretário. Deixa eu ser primeiro, pelo menos no primeiro mandato. Mas veja bem, se eu entrasse como prefeito, eu teria uma visão. Obviamente, se o Pedrão entrasse, se eu permanecesse no poder, a minha visão permaneceria no poder. Seria mantida aquela visão. Você fala se fosse o mesmo grupo. Exatamente. Sim. Se o Pedrão entrasse com um partido que é totalmente diferente, a visão dele é totalmente diferente da minha. Apesar da gente ser convergentes em determinadas situações, mas em outras são
totalmente antagônicos. A alternância é importante, exatamente. Na verdade, Para equilibrar. Na verdade, é para equilibrar a balança. E mesmo porque cada grupo tem um pensamento diferente. Eu, por exemplo, se eu fosse prefeito de São João, já vamos colocar aí. Você já foi prefeito de São João? Se eu fosse prefeito de São João, primeira coisa que eu ia fazer, se eu fosse eleito, revitalização e reestruturação do centro da cidade. A cidade está muito feia. Você sabe que eu dei uma entrevista para a Associação Comercial e eu falei isso. Não revitalização do nosso centro, para a gente fazer um comércio mais quente, para a gente aquecer nosso praça, comércio. Carlos Alves, aquele dia de sábado ali, eu sempre falo com a diretora, dia de sábado eu gosto daquela volta de manhã, né, prazeroso, né? Ali, poxa, perto da padaria da praça ali, você não consegue passar aquele passeio muito... Então ali tem que, né, reestruturar, aumentar o passeio, revitalizar. A própria praça, aquela praça central lá, ela sempre foi um lugar histórico, né? Não é Doutor Augusto Glória, não, como é que chama? Praça Carlos Alves. Carlos Alves ali sempre foi um lugar histórico. Quando tinha aqueles banquinhos que tinham lá, nós sentávamos lá vendo o centro de São João tá feio, tá ou não tá? Precisa ser revitalizado, a gente precisa dar acessibilidade, né? Exatamente. A gente não tem, nós temos poste no meio do passeio. Os cadeirantes, deficientes, como é que ficam? A gente precisa de rampa nos passeios, né? Para o idoso passar. A gente precisa encampar, como poder público, como que eu vou dizer, campanhas comerciais ao longo do ano, né? A gente precisa fazer um Natal lindo. Eu fui para Campos do Jordão em época de Natal, cara, a cidade toda iluminada, Papai Noel em tudo quanto é lugar, a prefeitura bancando isso tudo, porque o comércio fica aquecido. Dia das Mães, vamos fazer um centro bonito pro Dia das Mães, enfim. A gente precisa e somente a alternância de poder é que vai viabilizar isso tudo. Porque se não foi feito até hoje, significa que não vai ser feito. Porque a pessoa não teve uma visão, né? Aquele grupo, aquele gestor não teve essa visão, né? Muito bem. Então a diretora já colocou a placa ali, 1h e já vai pedrinhas, hein? A gente tomou uma cervejinha, que tá tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho com cerveja. Um cafezinho com cerveja, pipoca, tudo junto, misturado. Fica bom, fica gostoso, né? Mas é interessante também, Léo, olha só que curioso. O Luiz Heleno falando, eu também com o meu discurso, te escutando. Eu e o Luiz Heleno, nós temos uma origem muito semelhante, né? Origem de trabalhador, pai e mãe trabalhador, poucas condições, nós com muito custo, nós estudamos, ele, trabalhou, tem filho, e estudando, pegando ônibus para Juiz de Fora, eu também nesse ritmo, enfim, conseguimos, né, Luiz Heleno, chegar, graças a Deus temos a nossa profissão hoje, Sim. Mas a nossa origem é absolutamente semelhante, e olha como que se formou pessoas absolutamente distintas, né, no aspecto ideológico. Isso é muito maneiro também, né? Exatamente. É muito sofrimento, né, cara? Esse negócio de você pegar um ônibus todo dia, muitas pessoas acabam desistindo, né, no meio do caminho em função das dificuldades, né? Porque na minha época ainda tinha muita dificuldade em relação à questão do pagamento de ônibus. Nós tínhamos, quando eu comecei, não tinha essa... Você começou a estudar que ano? 2006. Eu também comecei em 2006, mas faculdade de História. Eu casei em 2005 e iniciei a faculdade em 2006. E era uma dificuldade tremenda, cara, porque nós não tínhamos... Você tinha que bancar o ônibus. Na época era 160 reais. O salário era 400 conto. Era 400 conto. A faculdade eu pagava quase 4 mais. Eu estudei no Augusto Glória... Segundo grau, antigo segundo grau, ensino médio no segundo grau, eu pagava, era meio salário mínimo. Olha só. Não era isso? Era. Meio, eu pagava. E é pesado, cara. A pesado. Pessoa que paga realmente é pesado. Pra gente que ia pra Juiz de Fora, eu me lembro, cara, de alguns fatos que às vezes até me emocionam. Eu lembro que eu comprava um pacotinho de biscoito recheado. Às vezes os colegas me chamavam para poder comer lá no refeitório, fazer um lanche, coisa e tal lá. Não, hoje não, que hoje o negócio tá pesado aqui. Hoje tá... Cara, eu comia 2 biscoitos recheados, cara, todo dia. Todo dia, às vezes ia só com um pacotinho. Alguém
me contou isso, que numa reportagem o Emerson falava disso, né? Que ele comia, quando ele começou a ir pro Rio e tal, o Emerson Nogueira, né? Tá. Era um biscoito ali que... Cara, é uma história de luta, né? Quando eu fui, isso eu não te contei, não. Quando eu fui para fazer o curso de instrutor de autoescola, que eu fui fazer no Rio. Na época não tinha aqui em Minas. Na verdade tinha, mas era uma ou duas vezes por ano que tinha em Minas. E lá no Rio era mensal. Todos os meses tinham lá. Aí eu fui pra casa de um colega lá, parceirão, cara, gente boa pra caramba, marido da sua vice, o Josué. Cara, parceirão, gosta daquele cara de graça. Eu fiquei na casa dele lá em... Ele morava no Rio? Ele era vendedor, né? Então ele tinha casas alugadas, ele alugava casa em determinados lugares, porque ele fazia muitas rotas, fazia venda de alguns tipos de mercadoria. E ele tinha um aluguel, uma casa lá em Vilar dos Teres. Nunca tinha ido no Rio de Janeiro, cara. Fiquei lá ele me permitiu ficar lá, para me poder fazer o curso, o psicotécnico lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E depois fiz o psicotécnico, depois comecei a fazer o curso mesmo. Mas aí eu fiquei na casa de um outro colega lá, o Ronis, filho do Rock. Do Rock. Que tinha o Rock em Rio aqui. Então, quer dizer, ao longo da vida, a gente teve histórias aí com várias pessoas que participaram, né, cara? Se a gente tá aqui hoje, se a gente conseguiu chegar aqui hoje, foi justamente porque vários amigos, né, participaram porque dessa luta, máxima, né? As pessoas que não conseguem chegar, ou não conseguiram, ou não tiveram um apoio para alcançar seus objetivos, Sim. né? Tem uma máxima que vocês vão concordar comigo. Fulano é um bom advogado porque ele tem dinheiro. Já ouviu isso, né? O fulano ali, o empresário, ele tem aquele carro de 200 mil porque ele tem dinheiro. Não. Na maioria das vezes o cara não tinha nada. Exatamente. É isso aí. Não é o dinheiro, é a sua força de vontade que vai fazer você alcançar seus objetivos. Exatamente. A luta, né? O esforço ali. Não precisa ser tão difícil assim, né? Exatamente, não precisa, né? não precisa. Quando a gente entra na política, a gente, na verdade, quer amenizar as dores, né, das pessoas. Não precisa ser tão difícil quanto foi, né, na nossa vida. Mas é isso que a gente vê, cara. As famílias tradicionais são-joanenses, todas empoderadas no passado, hoje estão todas sufocadas. E aquelas pessoas que vieram de baixo assumiram essa posição hoje. E muitas famílias que deixaram herança, aqueles herdeiros colocam tudo, nem todos, né? Mas uma grande parte, estou falando não de São João, mas de uma maneira geral, não estão preparados para receber aquela herança e acabam colocando tudo fora. É isso aí. Não é verdade? Mas aí entra na questão da educação financeira. Educação é muito importante. É justamente aquela situação... A bandeira sua defendida na eleição, né? Sim, sim. É justamente aquela coisa que você aprende, né, cara? Você começa... A gente tem aquela ideia ou aquela teoria que você tem que começar com muito para você começar a ter algum rendimento. Tem uma máxima que você acabou de falar que eu vi até há pouco tempo, o cara falou o seguinte, que às vezes a pessoa que é mais pobre gasta porque precisa. E o rico, ele só gasta quando ele tem o retorno de um investimento que gerou aquele fruto para ele poder gastar. Ele não gasta de qualquer jeito. E muitas das vezes a gente vai comprar um celular, sei lá, compra um celular aí de 5 mil, 7 mil, 10 mil. Às vezes a pessoa é assalariada, eu sempre bato, eu falo com meu filho muito sobre isso. Cara, você vai comprar um celular de 10 mil conto, você ganhando um salário mínimo, você tem noção do que você está fazendo? Pra quê, né? Pra quê? Um ano depois esse celular não vale mais 10 mil, vai valer R$1.000. Quer dizer, você deu R$1.000, jogou R$9.000 fora. Então são situações... que aí já vem a partir da própria educação da pessoa. Muitas das vezes a pessoa que foi pobre ou é pobre, ela está naquela condição porque ela não mudou a chave. É necessário que a pessoa mude o foco dela em relação à vida. Por quê? Cara, você vai comprar um negócio que não vai te trazer retorno,
Se você vai investir no equipamento para te dar um retorno, até vale a pena. O celular, o mesmo celular. Se é 10 mil e esse celular vai te dar um retorno, igual o seu estúdio que você tem aqui. Se você vai comprar um equipamento, que esse equipamento vai te trazer um retorno, obviamente você tem que investir. É verdade. Agora, se você vai investir num negócio que não vai te dar retorno... Se eu tiver que trocar de carro ou investir em melhorar o meu estúdio... Eu tenho a prestação de serviço acaba melhorando a prestação de serviço. Exato, é igual o nosso escritório, cara. Que amanhã vai me propiciar comprar 10 carros. Exatamente. É dali que saem os frutos que você precisa. Mas muita gente Agora, não se tem eu esse posso, foco. aquela questão da liberdade econômica. Se eu posso comprar meu estúdio e comprar um carro, eu compro os dois. Exatamente. Não é? É isso O aí. negócio é quando a pessoa não pode fazer e a pessoa força para poder fazer aquilo. Isso. Mas aí é o cara burro, que tem que pensar. Duas coisas que eu acho que o brasileiro deveria ter. A educação financeira e aprender o inglês. Porque o inglês acaba abrindo portas, né? Ainda mais com a globalização, né? Ô, Léo, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, cara. Rico não compra em loja de bolsa de 30 mil reais. Isso é uma ilusão. O cara que vai comprar uma camisa, ele não vai naquela loja mais cara da face da terra para poder comprar, não. O cara que tem dinheiro. Ele vai comprar lá na 15 de maio, é isso mesmo? O nome lá é 7 de maio, sei lá. Aquela de São 15... Paulo lá. 15 de março. 25 de maio, erramos o mês. Foi alguma coisa que você colocou aqui dentro. Você já tá bebendo muito já, cara. Mas E eu acho que eu também, porque eu não lembrei. já mandou cortar a cerveja. Não, mas veja bem, a pessoa que tem dinheiro, cara, ela não gasta o dinheiro dela em lojas de grife. Ela vai comprar roupas lá naquele lugar lá. Igual um colega meu que eu tava vindo de Juiz de Fora com ele uma vez, a gente passou na loja das fábricas e foi comprar camisas. Comprou várias camisas lá numa loja das fábricas. Esse amigo seu eu conheço. Você conhece ele, sabe? Então, cara, são situações que você tem que observar a questão do seu dinheiro. Você tem que valorizar o seu dinheiro e começar a fazer investimentos. Pequenos investimentos. O Eurico vai ouvir todo o podcast e vai avaliar a participação. Depois cara, ele meu vai irmão fazer, é fantástico, cara. Ele vai escrever. O cara é inteligente depois, pra caramba. Vai Ele fazer é trazido, pontuações. O cara é fantástico. Vai escrever cara. pontuações pra ele. Falou, o Zé Eurico o cara é 10. Você vai voltar, que vocês vão voltar aqui com outro tema. O cara é 10. O cara é 10. Zé Eurico é 10. Ô, gente, a gente tá chegando no finalzinho aqui, a diretora já colocou a plaquinha, 1h30. Olha batendo só. um papo. Passou rápido, né? Passou rápido. Foi um papo super agradável. Agradeço a presença. Vamos ver se a gente manda esse link pro Trump, pra ver Pro se o Trump, Vamos ver se chega nas mãos dele. Agradecendo aí a presença do Dr. Luiz Heleno e do Dr. Pedro Augusto Rezende. Os dois abrilhantaram aqui esse episódio, 35º episódio. Olha que beleza. Vai ficar na história, hein, cara. 35º episódio do Fala Vencedor Podcast. Deixar aí essa bancada aqui é super democrática. Vocês perceberam isso? Percebemos. Né? E considerações finais dos dois aí. Léo, eu queria mesmo agradecer, cara, mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, conversando, do lado do meu amigo Luiz Heleno. Num momento que eu acho que é muito importante, né, voltando à minha fala, eu acho que nós precisamos construir nesse Brasil aí que nós estamos vivendo, locais de diálogo, locais de discussão com respeito, né? Eu acho que isso que vai fazer o nosso município crescer, desenvolver o nosso estado e o nosso país. Vamos deixar esse extremismo de lado, né? Vamos enterrar esse extremismo, vamos olhar para o futuro, né? Vamos dialogar, vamos conversar com o nosso amigo, com o nosso irmão. Como eu disse, várias famílias foram destruídas por conta de política. E tá na hora de você procurar seu irmão, procurar seu tio, aquele tio mala mesmo que te encheu o saco, dar um abraço nele, né? Vamos voltar a conversar, porque é justamente assim que a gente vai construir um estado forte para nós. E deixo aqui meu abraço, tá? Tô sempre à disposição de vocês, assim que vocês quiserem meu retorno, é só mandar uma mensagem, ligar, que eu vou estar aqui novamente. Um abraço, meu amigo. Eu que agradeço a sua participação, Pedrão. E com certeza você vai voltar outras vezes assim. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Já saiu a foto Fujifilm, né? Olha só. Fujifilm. Olha,
Gostaria muito de agradecer, tá, cara, por poder participar, né, juntamente aqui com o Pedrão. É uma grande satisfação sempre que eu posso encontrar esse cara. É sempre engrandecedor poder conversar, discutir com o Pedrão. A gente sempre debate assuntos muito, muito polêmicos, né? Igual o debate que foi levantado aqui hoje. Mas muito obrigado a toda a sua equipe, a patroa. A equipe toda, a equipe grande. E as demais pessoas que participam aqui. Muito obrigado. Sempre que, obviamente, se chamar, a gente vai estar participando aí. Um grande abraço, né, a todas as pessoas que estão em casa aí e vão poder assistir. E se puder comentar também lá. Pode discordar, né? Exatamente. Achei legal, não achei legal lá o comentário do Léo, do Zeleno, do Pedrão, fica à vontade, né? Pode estar manifestando aí a opinião de vocês aí, e se porventura também pode pedir um replay nosso aí que a gente participa novamente aí. Vocês vamos fazer um desafio. Vamos deixar agendado. Vamos ver com quem que o pessoal mais concorda, se é com o Pedrão ou se é com o Luiz Heleno. Você deixa nos comentários aí, concordo com o Pedrão, vamos ver. Concordo com o Luiz Heleno, vamos ver. Léo, mas muito obrigado, um forte abraço para você, um forte abraço ao meu irmão Pedrão, e fica com Deus, cara. Próximo convite, nós obviamente estaremos juntos aí. Muito bem, eu que agradeço mais uma vez os dois convidados aí, até a próxima. É isso aí. Valeu. Abraço. Tchau, vencedor. Tchau, tchau. Valeu.